Olá pessoal, boa noite. Quero ver se está todo mundo me ouvindo. Aos poucos vocês vão me dando esse feedback aí. Estou tentando encontrar ainda o meu fone aqui. Vocês estão conseguindo me ouvir? Tá tudo tranquilo? O áudio tá bom? Vamos esperar o pessoal entrar para nossa Happy Hip Hour, nosso encontro quinzenal. Boa noite, boa noite. Falando só de quadril, tudo que vocês queriam saber de quadril, sobre a minha ótica, né? Sobre o que eu acho. Grande Serginho, professor, comigo lá no curso do CERT, de terapia biológica no quadril e no joelho. Obviamente nós ficamos focados no joelho, no quadril, no joelho não, no quadril. Foi um curso muito legal. Queria antes de mais nada agradecer a todos que compareceram, foi uma troca bem legal. É um curso bem dinâmico, né? A gente fala não só da parte teórica, da nossa experiência profissional, mas também orienta os participantes, né? Os nossos colegas, a terem uma visão um pouco diferente sobre a articulação do quadril e as reais possibilidades que nós temos hoje de tratamento não cirúrgico ou adjuvante de uma determinada cirurgia, como por exemplo a artroscopia de quadril, para os pacientes, boa noite, para os pacientes portadores de patologias do quadril, seja osteonecrose, seja artrose. O Serginho muito bem falou das tendinopatias glúteas e das bursites, né? Então, foi um curso bem legal. O nosso tema de hoje é sobre infecção. Esse tema foi discutido um pouco na outra live que nós fizemos, no nosso último encontro, que eu falei sobre complicações pós a cirurgia de prótese quadril. E uma delas é a infecção, né? A gente conversou muito na última vez sobre a luxação, né? Com as perspectivas, com as utilizações das próteses de dupla mobilidade, com as próteses constritas, né? E aí a Su, que faz um trabalho excepcional no que diz respeito a passar informação de qualidade para todas as pessoas que obviamente precisam, almejam conhecimento sobre as doenças, as patologias que estão acontecendo com elas, ou com algum familiar, enfim, algum amigo. E ela colocou esse tema da infecção, que é um tema que, para nós, do grupo, Serginho também, eu acredito que todos os cirurgiões de quadril temem, né? É a complicação mais temida, é a pior complicação que a gente pode ter numa cirurgia de prótese, ou numa cirurgia de artroscopia, por exemplo, enfim, o que seja. E a gente tenta... Obrigado, Du. E a gente tenta minimizar isso ao máximo. E aí tem algumas estratégias que a gente vai tentar conversar hoje. Eu só queria, antes de mais nada, foram duas perguntas que eu acabei respondendo um pouco rápido no Stories e que a gente abordou muito lá no tema, lá nesse curso lá em Campinas, o curso do CERT. O primeiro deles é sobre terapias biológicas nas lesões de cartilagem, foi uma pergunta que eu recebi. E o interessante é que as lesões de cartilagem elas têm diferentes estágios, né? Desde estágios iniciais associados ao impacto fenoacetabular, por exemplo, uma artrose inicial, até estágios mais complexos, quando o paciente já tem uma certa diminuição de espaço, já tem, entre aspas, uma indicação de prótese e tenta, obviamente, se planejar, tenta protelar com qualidade de vida a cirurgia da prótese. Então, as terapias viscobiológicas, elas podem ser aplicadas e existem protocolos para isso, tanto como um método minimamente invasivo, né, através de procedimentos guiados por ultrassom, tá? Que podem ser feitos tanto em consultório quanto no centro cirúrgico. Aí cada médico, cada cirurgião tem, que faz obviamente a realidade, isso aí na realidade tem a sua particularidade, o seu interesse maior em cada tipo de procedimento, e tem resultados bastante interessantes nos estágios precoces da artrose. Eu tenho alguns bons resultados em pacientes com uma artrose um pouco mais avançada, mas depende de muitos aspectos, tá?
depende da própria percepção do paciente com relação à limitação que esse paciente efetivamente tem, o que ele almeja, tá? E é por isso que eu costumo dizer para os pacientes que o conversar sobre a terapia viscobiológica, o tratamento da artrose, do impacto, quando o paciente não tem muitos sintomas, quando ele é pouco sintomático, é uma perspectiva bem legal, sabe? Eu acho que o fato da gente poder dar uma outra opção para esse paciente, porque antigamente era só prótese, né? De 2009 para cá eu comecei a fazer artroscopia do quadril, então quer dizer, criou uma nova possibilidade. E agora a gente tem as terapias viscobiológicas para serem utilizadas não só de forma isolada, né, na minha opinião guiada por ultrassom, ou como adjuvante em alguns procedimentos cirúrgicos, sejam eles, por exemplo, a artroscopia do quadril para o tratamento do impacto, a lesão do labro, a lesão de cartilagem, ou a osteonecrose. E aí teve uma outra pergunta de uma paciente que me mandou, eu achei até interessante, porque ela botou assim: por que vocês falam tanto nessa terapia viscobiológica na osteonecrose? Provavelmente vocês falam tanto é o grupo Meu Quadril, né? Tenho osteonecrose grau 2, indicação de foragem, mas meu médico diz que não precisa nada além da foragem. Na verdade, a foragem é o tratamento clássico para os estágios de necrose pré-colapso, tá? Eu só tenho algumas considerações, e aí a minha percepção e provavelmente a percepção do grupo, né? A gente tem mais ou menos a mesma ideia. A primeira delas é a seguinte: existem diversos trabalhos, tá? Nível de evidência 1, que mostram que a associação da terapia viscobiológica à foragem tem um índice de conversão para prótese menor do que a foragem feita de forma isolada, tá? Então nós temos trabalhos com segmentos ainda crescentes, tá? Como nós temos trabalhos na literatura com segmento de 30 anos. 30 anos. 30 anos é praticamente o que a gente tem de sobrevida da prótese de Exeter, a prótese da Corail não cimentada, enfim. Então a gente está falando de um tempo de segmento bastante interessante para que a gente possa abrir a nossa mente para uma outra visão, uma visão de que o seu organismo, o seu corpo, ele tem condições de te ajudar, obviamente quando estimulado de forma adequada. Então nós somos apenas mediadores, nós cirurgiões, né, que realizamos essa técnica, nós somos apenas mediadores de uma forma da natureza, do teu corpo te ajudar. Essa é a ideia da terapia viscobiológica. O fato de fazer isolada, eu não vejo nenhum problema. Agora, se eu tenho condições de oferecer para o meu paciente uma técnica moderna em que eu possa ter resultados na literatura mais satisfatórios, eu vejo isso na minha prática, do que a descompressão normal, eu vou oferecer, tá? É óbvio que existem critérios que são critérios complexos para a evolução de osteonecrose, né? Muitas vezes o paciente ele às vezes ele não consegue aceitar que vai ter uma indicação da prótese e acaba tentando protelar isso aí com as técnicas não de substituição, como as técnicas de preservação, a foragem, por exemplo. Pacientes com acometimento grande da cabeça femoral, com ângulo de Kerbel, né, um acometimento maior que 200 graus, acometimentos maiores que 30%, pacientes com portadores de uso crônico de corticoide que continuam utilizando em vigência da osteonecrose, pacientes que têm acometimento do pilar lateral da cabeça femoral, enfim, são fatores de prognósticos complexos que devem ser muito bem conversados com o paciente, porque mesmo se realizando o procedimento, isso pode evoluir para um colapso. E na evolução para o colapso, a gente tem a indicação, efetivamente, se o paciente tiver uma clínica que justifique, né, um exame clínico que justifique a indicação de se colocar uma prótese do quadril, tá? Então, outro sinal eu conversei recentemente com uma paciente minha chamada fratura subcondral, sinal de Caffey, quando a gente olha uma linhazinha logo abaixo da cartilagem, aquilo ali é um sinal pré-colapso, aquilo ali vai colapsar. Então a gente pode até tentar frear o processo, mas infelizmente muitas vezes essa cabeça femoral tende a colapsar, e isso é uma coisa muito ruim, né? A osteonecrose é uma doença que ela segue caminhos, né, muito complexos. Então de repente o paciente está bem, de repente do nada existe uma alteração clínica que quando a gente vai investigar fala a favor de um colapso ou fala a favor de uma doença em curso, né, quando a gente vê muito edema na ressonância, tá?
Mas na minha opinião e na do grupo, sempre que a gente pode, a gente faz a terapia viscobiológica associada à osteonecrose, também da osteonecrose de preservação, sim. E os nossos resultados têm sido interessantes e que a gente tenta, obviamente, passar essa informação de forma bastante tranquila para o paciente sobre as possibilidades reais que nós temos de tentar preservar a cabeça femoral. Acho que essa é a grande ideia, né? Mas vamos começar de infecção, falar um pouquinho de infecção, se eu não começo a falar aqui, não paro. Então vamos lá. Infecção, então, é a complicação mais temida, na minha opinião, acho que é do grupo, nos pacientes que são submetidos ou que foram submetidos à cirurgia de prótese quadril, tá? De uma forma bastante simples, a gente pode colocar o tratamento ou a prevenção da infecção na cirurgia do quadril em pré-operatório, per-operatório e pós-operatório, tá? Essa é a grande ideia, tá? Então existem alguns fatores de risco nas indicações cirúrgicas que a gente tem que, obviamente, tentar criar um ambiente multidisciplinar para equilibrar isso aí no pré-operatório de forma bastante consistente e direta, para que a gente, obviamente, não tenha esses riscos aumentados durante o nosso ato cirúrgico. Então, pacientes portadores de diabetes descontrolado, pacientes com uma síndrome inflamatória sistêmica que, por exemplo, tem que fazer uso de corticóide ou que está descontrolado, pacientes com anemia falciforme em estágios ativos, pacientes com úlcera venosa ou úlcera de pressão, enfim, com características de processo infeccioso em curso, tá? Úlcera diabética, né? E entra no diabetes descompensado, né? Pacientes que têm alguma imunodeficiência ou que estão passando por alguma fase, a gente fala isso muito com o paciente, alguma fase complexa da vida dele com relação a problemas, sejam eles financeiros, sejam eles do ponto de vista familiar. Isso tem influência negativa, na minha opinião, com relação ao desenrolar de uma cirurgia de prótese, tá? Então, são vários aspectos aí que a gente tem que levar em consideração. Pacientes com doenças dermatológicas e que tem várias alterações na pele, como a gente chama de pequenas pústulas, como se fossem várias espinhazinhas, principalmente na área onde vai ser feito o procedimento cirúrgico. Então, pacientes que estão fazendo uma cirurgia de troca de prótese, que é a revisão da prótese, pacientes que já foram operados anteriormente, por exemplo, tiveram uma fratura de colo, uma fratura de acetábulo, que tem uma placa, parafusos lá, enfim, e que a gente vai ter que fazer uma conversão para uma prótese. Então, todos esses são fatores de risco e que a gente tem que estadiar esse paciente no pré-operatório, através de exames, através de um planejamento cirúrgico adequado, para que a cirurgia, obviamente, corra da melhor forma possível e preparar esse paciente para que a cirurgia, obviamente, ocorra e que esses riscos potenciais eles sejam minimizados, obviamente, com o preparo desse paciente, tá? Então, esses fatores que a gente costuma dizer, não, tem alguns fatores que são mutáveis e outros que não mais, mas que a gente consegue muitas vezes equilibrar esse paciente, principalmente os pacientes com patologias inflamatórias sistêmicas, tá? Então, esse é a relação, primeiro, com as doenças, tá? Uma outra coisa que pouco se fala e pouco se investiga no pré-operatório é o perfil nutricional do paciente. Como é que estão as características com respeito não só à parte imunológica, mas à parte nutricional desse paciente. Como é que está a sua parte proteica nesse pré-operatório, tá? Então, esse trabalho ele tem que ser muito bem feito, tá? Outra questão também é a questão muscular desse paciente. A gente enfatiza muito a necessidade e a indicação de tentar fazer algum trabalho, por menor que seja, para o paciente trabalhar essa musculatura, para que ele possa efetivamente sair da cama mais rapidamente, voltar às suas atividades físicas o mais rapidamente. Isso aí tem um fator positivo contra o processo de infecção também no pós-operatório, imediato ou tardio, tá? Então, nós falamos de doenças, nós falamos de preparo, nós falamos de alimentação, nós falamos de sono, tá? Nós falamos de uma adequação hormonal desse paciente, tá? E aí nós vamos partir para o nosso pré-operatório, né? Nosso planejamento para a realização da cirurgia. A primeira coisa, a cirurgia tem que ser bem planejada, para que a gente não demore numa cirurgia muito mais tempo do que a gente
gostaria. Então tem que ter um planejamento. Então eu já entro na cirurgia sabendo mais ou menos o tamanho do acetábulo. Até fiz um post recentemente, qual o tamanho do acetábulo que eu entro, o tamanho do fêmur, enfim, para a gente não perder muito tempo nesse aspecto. Então a cirurgia ela tem que correr lisa, tá? Por quê? Porque tem com isso o menor tempo de exposição desse paciente ao ambiente hospitalar, ao ambiente cirúrgico, tá? Então essa é a grande questão. A segunda questão, normalmente nossos pacientes, na minha opinião, não vão para o CTI, tá? A indicação de CTI não é só porque fez uma prótese quadril, a indicação de CTI é porque o paciente tem uma alteração clínica ou uma intercorrência clínica que justifique que esse paciente vá para o CTI ou para a unidade pós-operatória no pós-operatório. Meus pacientes, 99% dos pacientes, sabem, e os que estão aqui, que já realizaram comigo, não vão para o CTI, tá? Eu acho que a ida para o CTI, além de aumentar o risco de infecção, essa é a minha opinião, porque muitas vezes o paciente ele começa a ser, vamos dizer assim, ele começa a ter uma atuação do pessoal intensivista, do colega intensivista de uma forma um pouco mais profunda, né? Então às vezes pega-se veia profunda, às vezes o paciente sofre cateterismo vesical, enfim. E o próprio ambiente, né? Porque quando a gente leva o nosso paciente de prótese para o CTI, não tem só pós-operatório de cirurgia ortopédica, nós temos pós-operatório de cirurgia, de neurocirurgia, de cirurgia gastrointestinal, enfim, de outras coisas, que isso aí pode aumentar o risco de infecção. Então essa é a minha opinião, tá? Então se tiver uma intercorrência clínica ou uma justificativa pré-operatória que indique, sim, nós vamos tentar, obviamente, fazer com que esse paciente fique o menor tempo possível no CTI. Caso não tenha, esse paciente volta para o quarto. Quando ele volta para o quarto, o ideal, a nossa indicação é que a fisioterapia comece precocemente, algumas horas após a cirurgia, justamente para tentar evitar um outro probleminha que se chama hematoma. O hematoma, quando ele fica de flutuação ali, ele pode ter um risco aumentado de desenvolver uma infecção, tá? O que a gente vê muitas vezes na prática, que eu vejo muitas vezes não, mas que eu tenho visto, são pacientes muitas vezes que têm hipersensibilidade ao anticoagulante e fazem aqueles hematomas grandes, mas sem flutuação, hematoma por alteração de pequenos vasos. E aí o que eu faço é alternar o uso do anticoagulante. E muitas vezes, quando o paciente já está caminhando, já está com uma boa mobilidade, muitas vezes eu até suspendo o anticoagulante, porque o risco, nesse caso, ele acaba sendo maior do que o benefício, visto que o paciente já está fazendo as atividades dele, tá? Então a primeira medida, então, é, na verdade, o tempo cirúrgico, tá? Segundo processo é realizar o procedimento, obviamente, num hospital que tem uma capacidade técnica para que essa cirurgia seja realizada do ponto de vista mais adequado possível no que diz respeito à asepsia, antisepsia, ventilação, né? Limpeza, controle da infecção hospitalar, com as comissões de infecção hospitalar. Existem também comissões de enfermagem para cuidados dessa ferida operatória, enfim, são coisas bastante interessantes nesse cuidado, tá? Então a escolha do hospital e o tempo cirúrgico. Depois disso, o paciente vai para o quarto e quando ele caminha, quando ele está ativo na sua função de reabilitação, possivelmente ele já está apto para ir para casa e dar prosseguimento a essa reabilitação em casa, tá? No seu ambiente domiciliar. Eu acho isso outro processo super interessante. Alguns pacientes me perguntaram sobre antibiótico, por que muitos pacientes não vão para casa com antibiótico. Normalmente o que a gente faz é um antibiótico profilático, é um antibiótico para se tentar evitar essa infecção. Quando a gente passa o antibiótico por muito tempo, tá? Normalmente tem alguns trabalhos com 24, 48 horas, enfim. Quando você manda antibiótico para casa, na minha opinião, você está utilizando o antibiótico como tratamento. Então, às vezes, você começa a selecionar germes e isso pode, no início, ser uma coisa interessante para você, que você se sente mais seguro por estar tomando antibiótico, mas eu acho que, às vezes, isso pode ser uma faca de dois gumes. No médio e longo prazo, isso pode estar relacionado a um processo infeccioso secundário, sim, por seleção de germes, tá? Então eu não acho que a manutenção de antibiótico para casa como tratamento, não acho como profilaxia, como forma de evitar, uma coisa adequada, tá? Uma outra coisa também com relação ao pós-operatório
ao operatório é lavar bem a ferida operatória. A gente tem hoje a orientação de uma enfermeira que trabalha com a gente na equipe, então a gente tem utilizado um material específico para lavagem da ferida operatória, que não é mais o soro fisiológico, nem clorexidina, povidina, essas coisas, tá? E que existem trabalhos na literatura que diminuem a chance de uma coisinha chamada de biofilme, que a gente vai falar mais para frente, tá? Teve um paciente que me perguntou sobre que foi aquilo que você colocou na prótese, que está aí no Stories, tá? Então, existem algumas medidas que podem ser utilizadas durante o ato cirúrgico, principalmente em pacientes que têm aquelas características de pré-operatória que nós conversamos, mais suscetível a infecção, como diabetes descontrolado, artrite reumatoide, né, paciente com alguma imunodeficiência, enfim. Existem hoje em dia umas barreiras de hidrogel que podem ser associadas ou não a antibióticos, tá? Fala, Flavinho, abraço. E a gente pode colocar, o que eu fiz foi justamente isso. Esse paciente ele já tinha feito uma cirurgia recentemente, foi feita uma revisão da prótese por conta de uma fratura, enfim, um paciente que está acamado há muito tempo, dentro do ambiente hospitalar, diabetes descontrolado, enfim. Então é mais uma medida que a gente tem para tentar evitar a infecção. Então a gente coloca uma camada sobre essa prótese, tá? Eu coloquei ali na parte de baixo, mas depois eu espalhei na prótese toda, tá? Com uma forma de criar uma barreira física para que para que a gente tente evitar que bactérias cheguem ali e fiquem coladas na prótese. O nome que a gente dá para essas bactérias que ficam aderidas à prótese chama-se biofilme. E o biofilme é uma característica importante para que uma infecção ela continue nesse organismo por muito tempo. A gente vai discutir isso quando a gente falar de pós-operatório, tá? Infecção no pós-operatório. Então, eu acho uma conduta bem interessante, casos selecionados, assim como lavar a ferida com material específico, cirurgia tempo rápido, não ir para o CTI só se tiver uma indicação clínica, alta precoce para o paciente, enfim. É mais uma medida que a gente tem para tentar a profilaxia desse grande problema que é a infecção pós-prótese, que é muito temida pelos pacientes também, tá? Os pacientes sempre têm as perguntas e dúvidas com relação a isso. Uma outra medida que a gente tem utilizado praticamente todos os nossos pacientes do pós-operatório é um curativo estéreo de longa permanência. Eu acho que essa é uma coisa que a gente trouxe lá de fora. A gente começou a fazer isso aqui no Brasil já tem um tempo, já acho que praticamente nós fomos os pioneiros da utilização disso aqui no Rio de Janeiro, tá? E eu acho essa uma medida muito legal por vários aspectos, tá? O primeiro deles, obviamente, é que eu só troco o meu curativo quando o paciente ele vai para casa, tá? E não sou eu que troco, é a enfermeira que presta serviços para a nossa equipe, a enfermeira que faz essa parte somente de cuidados da ferida operatória. Então ela faz a troca e o paciente vai para casa, tá? E esse paciente, quando ele chega em casa, ele tem uma maior mobilidade com aquele curativo, não precisa ficar trocando, não precisa usar saco plástico para trocar, para proteger o curativo durante o banho, enfim. Além disso, esse curativo ele cria um microambiente dentro, obviamente, desse complexo, né, curativo, ferida operatória, que favorece o processo de cicatrização, diminui a chance de infecção, tá? E outra coisa interessante, porque quando a gente percebia que os pacientes eles iam para casa, o grande temor dos familiares ou quem ia tomar conta era quem ia trocar o curativo daquele paciente, tá? Então era uma coisa que sempre causava um temor, um transtorno para os familiares. Pô, eu vou ter que precisar de um técnico de enfermagem para fazer isso, uma enfermeira, e aí começava a ficar difícil e oneroso também, o custo fica maior, né? Além disso, a gente sabe que muitos curativos, quando a gente perguntava como é que era feito o curativo, eram feitos muitas vezes de forma não adequada. Por exemplo, a gente tem que utilizar a luva estéreo para a troca do curativo, e muitas vezes a luva que se utilizava era luva de simples procedimento. Isso aí pode ser vamos dizer assim, um gatilho para o processo infeccioso, mesmo superficial, no pós-operatório recente. Então, o cuidado com a ferida operatória são coisas que às vezes não se dá muito valor, né? O cuidado com a ferida operatória, a reação curativa, a fisioterapia começar precocemente, enfim.
Mas se você está decidido a fazer uma cirurgia de prótese, você que tem que entender que é isso que você almeja de positivo para a tua saúde, a gente tem que cercar o máximo de coisas boas, de coisas interessantes, para que essa complicação não ocorra. Então é assim que eu tento explicar para os pacientes. Você decidiu fazer a cirurgia e você está tratando da sua saúde, do seu bem-estar, da sua qualidade de vida, você obviamente vai ter que investir na coisa que é mais importante do mundo, que eu acredito que seja você, né? Então, às vezes tem que pensar nisso aí. Eu acho que por todos os aspectos, não só pelo aspecto financeiro, mas pelo aspecto de higiene, né? Aquela coisa de ficar trocando, aí toma banho, aí aquele negócio deita de lado, aquele curativo todo molhado, aí o curativo escorrendo na fase inicial do sangramento, aí troca, aí começa a sair um sangramento maior, aí o familiar já não sabe mais o que fazer, enfim. Eu acho muito complicado. Então acho que são medidas interessantes para a gente poder adequar as profilaxias nesse pré-operatório ou pós-operatório imediato, né? Então nós falamos de cuidados no pré-operatório, né? Da seleção desse paciente e preparo desse paciente pro ato cirúrgico. O ato cirúrgico em si, o pós-operatório imediato com trabalho fisioterápico e a avaliação do curativo cirúrgico, tá? E nós vamos falar agora no pós-operatório. E aí? Como é que a gente tem, veio até uma pergunta aqui sobre sinais de processo infeccioso, né? Então, a primeira coisa é o seguinte, o paciente, chuva de coração, que beleza, hein? A primeira coisa é quando a ferida operatória, tá? Ela começa a ficar vermelhinha ao redor, quente, a gente toca ali, tá quente e endurecida. O aspecto ele muda, tá? Não é um aspecto de hematoma. O hematoma isso pode acontecer em alguns pacientes que têm hipersensibilidade, enfim, não é isso. É vermelho mesmo, quente. E em alguns casos pode ser secreção, não é o comum nessa fase inicial. Isso aí, o que a gente vê em alguns casos, quando tem flutuação, quando a gente coloca a mão ao redor da ferida operatória, é como se fosse um teclado de piano, a gente sente que aquilo ali tá com líquido ali dentro. Isso pode ser um hematoma para drenar. E o hematoma, ele pode ser um gatilho para o processo infeccioso. Então nós temos que sempre ter muito cuidado com relação a isso, tá? Então eu acho que os sinais que a gente tem que ficar de olho na ferida operatória, vermelhidão, tá? Eu vou entrar nesse detalhe, mas vermelhidão ao lado da ferida, né? Na ferida operatória, às vezes ela fica 1 centímetro para baixo, 1 centímetro para cima, vermelha, quente. Você palpa a coxa embaixo, palpa o local, ela está mais quentinha, tá? E o aspecto muda, ela fica aquele aspecto avermelhado, mas um aspecto meio enrugado assim, sabe? Então a gente tem que ter cuidado com isso aí. É importante a gente não... Obviamente tudo isso tem que ter avaliação do colega cirurgião, hoje em dia com WhatsApp, com umas fotos, se tornou muito mais fácil. Mas é importante a gente destacar que nem sempre vermelhidão ao redor da ferida operatória quer dizer infecção. Por exemplo, e é um exemplo clássico, muitas vezes quando o paciente está perto da retirada dos pontos, normalmente 3 semanas, alguns colegas deixam 4 semanas, enfim, aonde tem a suturinha, quando é feita a sutura com nylon, com fio nylon, pode ficar vermelhinho ali no local, tá? E muitas vezes pode ficar saindo uma secreçãozinha amarelinha dali. Aquilo ali não é pus, aquilo ali é fibrina, tá? E esse vermelhinho ao redor do ponto é mais ou menos o seguinte, gente, avisa para o teu cirurgião que eu já cicatrizei e que já pode retirar os pontos, porque por mais que a pele ainda esteja um pouquinho assim, a minha ferida operatória, a minha derme, a minha parte de baixo já está cicatrizada, tá? Então às vezes aquilo ali é um sinal de que o processo de cicatrização está legal. E aí esse paciente muitas vezes ele me manda a foto, eu encontro com ele, eu retiro os pontos, muitas vezes abre um pouquinho a parte da pele ali, eu faço um pontinho falso, tá? Com micropore, que a gente puxa uma borda até a outra, e aquilo ali fica perfeito, tá? Então, esse é um sinal de cicatrização, é um sinal positivo, e não um sinal de infecção. Então, a gente tem que determinar bem essa questão da infecção e de uma coisa natural. Mas é sempre importante, na dúvida, a gente às vezes vê em grupos ou mensagens no Face mais comum do que no Insta. A minha ferida operatória está assim, o que vocês acham? Gente, a primeira coisa que vocês têm que fazer é encaminhar aquela foto, a tua mensagem, a tua solicitação para o teu médico. E não
perguntar ali, porque às vezes vai ter uma orientação, toma um antibiótico, aí eu vi lá, toma um anti-inflamatório, limpa com álcool. Gente, sinceramente, as coisas não podem ser assim. Nós estamos falando de uma cirurgia de alta complexidade. Então, o que tem que ser feito, quando tiver alguma alteração, que você está na dúvida, encaminha para o cirurgião, encaminha para o médico assistente, tá? Uma coisa legal desse curativo que a gente conversou aqui agora, é que esse curativo é como se fosse uma colmeiazinha e a gente consegue ter acesso à incisão cirúrgica o tempo todo. Tá? Então, não é aquele curativo que só vai ser trocado a cada dia. Então, toda hora você quer dar uma olhada, você pode até mandar a foto pro cirurgião, para a enfermeira que realizou o procedimento. Olha, a minha fita operatória está assim. E a gente consegue ver a incisão cirúrgica. Isso é uma coisa muito legal também. Tá? Então, esse é o primeiro sinal. Tá? Então, esse é um sinal que precisa de uma avaliação de colega. Agora, a conduta com relação a isso a gente discute daqui a pouco. Tá? Vamos dizer que esse processo ele avançou, tá? O que a gente pode ter mais, tá? A gente pode efetivar... outra coisa aqui, a Daniela colocou uma coisa que a gente às vezes ouve umas perguntas, mas que o paciente ele tá cicatrizando, doutor, eu tô só limpando aqui com álcool ou com PHMB ou com soro, enfim, o que seja. Eu posso passar alguma pomadinha em cima da ferida para cicatrizar melhor? Não! Nada de pomada em cima da ferida operatória. Nada de pomada, tá? Então é super importante entender isso. A gente às vezes tem que falar com o paciente tem, vamos dizer assim, uma coisa cultural de se passar pomadinha ali em cima. Não é isso, tá? Não é para fazer isso, tá bom? Então vamos um pouquinho para frente. Vamos dizer que a coisa então da ferida operatória que estava vermelhinha, estava quente, estava inchado ali, né? Tava com aquele aspecto, diz com aquele aspecto de laranja, né? Meio enrugado ali, né? Laranja que já passou do tempo. E aquilo ali evoluiu e começa a sair uma secreção. Só que essa secreçãozinha, ela não está na área onde está, por exemplo, uma casquinha. Ela está saindo de uma região na ferida operatória que ela começa a vir como se fosse uma espinha ali, tá? Então, isso tem que ser levado pro médico assistente, porque aquilo ali, ela pode de uma hora para outra explodir, né? Fazer uma erupção e apresentar uma coisa que a gente chama de fístula. A fístula é justamente isso. É um pertúrito, é um contato do meio interno, que pode ser superficial ou profundo, quer dizer, pode estar da derme, né, logo abaixo da pele, ou pode estar lá na prótese até o meio externo. Então, esse momento é crucial. Se o outro já era importante, né, o de antes, né, o sinal clássico, esse é crucial que tenha avaliação do colega. É crucial, tá? Uma outra coisa que a gente vê também muitas vezes associada a essas pequenas cabecinhas de espinha, enfim, o que seja, é quando o tecido na sutura às vezes ficou muito fechado de forma muito tensa e a pelezinha fica preta ali, faz uma coisa que a gente chama de necrose, tá? Então, o que acontece é que às vezes forma uma casquinha ali depois. Não é para ficar tirando aquela casquinha, deixa sair a coisa naturalmente. Da mesma coisa, quando aparece essa cabecinha da espinha aí, não é para ficar espremendo aquilo ali, tá? Tem que ter avaliação do colega e aí a partir disso aí condutas vão ser tomadas de acordo com aquela evolução, tá? Então isso aí é no pós-operatório imediato. Bruno, essa mesma alteração ela pode acontecer tempos depois? Sim, essa fístula, essa erupção ela pode aparecer 4 semanas do pós-operatório, 3, 4 semanas do pós-operatório, ela pode aparecer 4 anos depois, tá? Então, quer dizer, esses sinais são importantes, sinal de flutuação, de líquido ao redor da ferida operatória, de calor, de vermelhidão, de dor naquela região e quando aparece essa cabecinha dessa espinha, independente do tempo de pós-operatório, tem que ser levado isso para o colega cirurgião para que alguma conduta seja feita, né? E aí vai depender, obviamente, de cada conduta de cada médico. Eu tenho a minha conduta que eu vou colocar aqui depois, mas enfim, tá? Então, esses são os sinais clássicos da infecção aguda e da infecção crônica. A infecção crônica é essa. Paciente anos depois está com a ferida operatória sequinha, de repente na ferida operatória
começa a fazer uma coisa como se fosse um vulcãozinho, como se fosse uma verruguinha, vamos dizer, tem vários termos aí para vocês conseguirem entender. E aquilo ali vai subindo, 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 de repente aparece uma área ali em cima que parece uma cabeça de uma espinha grandinha, tá? E dali do nada pode estourar. Isso é fístula. O nome disso, técnico para isso, é fístula, tá? E a fístula pode acontecer independente do tempo cirúrgico de pós-operatório, tá? E aí vamos falar então o seguinte, aconteceu. E aí? O que fazer? Então a primeira coisa não é mandar mensagem no grupo do Facebook. A primeira coisa é entrar em contato com o médico assistente, tá? Para que seja feita uma avaliação ou por ele, ou por alguém da equipe, ou para a enfermeira da equipe, enfim, o que seja, tá? E aí condutas vão ser tomadas e eu vou falar agora para vocês sobre a minha conduta. Antes disso, eu vou ver se tem alguma perguntinha aqui que eu tinha anotado, que eu já me esqueço, eu estou ficando velho. Antes de falar do que eu faço para cirurgia. Posso ter infecção pós-luxação? Meu quadril saiu do lugar 3 vezes. Bom, essa pergunta é super interessante por 2 aspectos. O primeiro deles, por tudo que a gente conversou. Toda vez que existe uma luxação, que é a prótese sair do lugar, aquilo ali é um evento traumático para o paciente. E não só para o paciente, mas para os tecidos que estão ao redor da prótese. Isso determina a formação de um hematoma, de um sangramento ali dentro. Existe um trauma ali dentro, tá? Quando isso não é abordado rapidamente e quando esse hematoma ele fica ali dentro muito tempo, ele vai fazendo uma coisa que ele vai se adequando ali dentro, tá? E esse hematoma, tá? Que ele vai se tornando organizado ali dentro, ele é um foco de infecção. Não quer dizer que vai acontecer sempre, mas toda vez que a gente tem uma luxação ou uma fratura e faz um hematoma, a gente tem que ter muito cuidado, na minha opinião, tem que abordar o mais rápido possível, porque isso aí sim pode ter relação com infecção num pós-operatório, seja agudo, 1 mês depois, enfim, na cirurgia como crônico, 2, 3, 4 anos depois, tá? A outra coisa interessante nessa pergunta é que se o quadril já luxou 3 vezes, na minha opinião, esse quadril, essa prótese não é para ser mantida nessa posição. Existe alguma alteração aí anatômica, alguma frouxidão, enfim, que seja da musculatura, que merece uma revisão de prótese, uma abordagem cirúrgica para que se avalie por que está acontecendo essa luxação e que se faça um diagnóstico, obviamente, no ato cirúrgico e que se faça uma troca dessa prótese de um componente ou de todos os componentes, dependendo do que o colega cirurgião acredite ser a causa daquele processo de luxação, daquela instabilidade. Tá? Então são 2 coisas interessantes nessa pergunta. Estou sem prótese há 2 anos. Quando posso recolocar minha prótese? Isso aqui é super interessante, mas eu vou deixar essa pergunta para o final quando eu falar sobre tratamento. Cirurgia com ferida operatória cicatrizada, o que pode causar infecção? Na verdade, a gente vê essa infecção que a gente chama de crônica, né? Infecção que acontece um tempo depois da cirurgia, ela pode ocorrer por uma alteração de imunidade. É muito comum a gente ver pacientes que, por exemplo, apresentaram uma erisipela ou pacientes que tiveram uma infecção dentária que não foram tratados, foram trabalhados sem ter feito uma profilaxia antes da manipulação. Pacientes, com, por exemplo, com uma úlcera venosa ou uma úlcera diabética que evoluíram com processo infeccioso. Isso pode acarretar uma migração dessa infecção que está ali, dessas bactérias que estão ali em direção à prótese. O que a gente sabe na prática é que uma prótese não cimentada, muitas vezes pela cintilografia, ela demora até uns 2 anos para se osteointegrar de forma completa. Então eu acho que esse momento é um momento que ainda tem um maior risco. O risco ele pode ocorrer depois, dependendo da imunidade desse paciente, né? Quando os linfócitos T, os macrófagos estão mais baixos, mas é mais raro, tá? Porque aí a prótese ela já está totalmente incorporada no osso, então não existe muito que a gente chama de angiogênese, né? Novos vasos chegando ali para promover essa fixação, então o índice de infecção depois desse período da prótese já totalmente fixa é muito mais baixo. Essa é a minha opinião baseada em ciência básica, tá?
Existem pessoas que têm predisposição para infecção. Eu não diria que tem predisposição para infecção, mas tem fatores de risco que podem aumentar a chance de infecção. Foi o que eu conversei no começo da live. Vale a pena, ao término, revê-la. Qual a melhor prevenção para infecção na artropatia? Justamente isso que a gente conversou. Avaliar os grupos de risco e medidas no pré-operatório e pós-operatório imediato para tentar minimizar esse risco ao extremo. O hospital, a escolha do hospital, menor tempo cirúrgico possível com planejamento, utilização de medidas durante o ato cirúrgico que podem minimizar a atuação da formação desse biofilme, dessa aderência das bactérias na prótese e cuidados na ferida operatória, no pós-operatório e fisioterapia precoce. São medidas que a gente pode fazer efetivamente para tentar diminuir esse risco ao extremo. Sim, depois a gente volta aqui porque tem perguntas sobre tratamento, tá? Então, vamos lá. Vamos começar Marlene, mas eu vejo umas coisas lá que, enfim, às vezes eu gostaria até de ajudar os pacientes, mas são umas perguntas, assim, a prótese o paciente, a última vez foi o quê? O paciente sentiu um estalo na prótese, enfim, alguma coisa assim, e começou com dor, sei lá, às vezes pode ter subluxado, alguma coisa assim. E aí perguntando o que vocês acham que pode ser. Caramba, vai para o médico, vai para um hospital, não tem, sei lá, enfim, vai ficar esperando alguém responder alguma coisa que às vezes satisfaça ali, eu não sei. Mas eu acho que não é esse o caminho, tá? Então vamos lá, fase aguda. Então o paciente chega para mim, operou comigo, volta 2, 3 semanas depois e fala, pô, Bruno, só, minha fila operatória tá quente, ela tá com calor, né? Tá quente, tá com vermelhidão ao redor dela, tá com esse aspecto de entumecimento ali, enrugada ali. O que eu faço? Existem 2 condutas básicas, tá? Uma delas, quando o colega acredita que aquela infecção é uma infecção somente superficial, para acometimento somente da pele, do subcutâneo ali, tá? Que não há relação com a prótese, com o implante, ele utiliza normalmente antibiótico via oral para tentar ver como é que evolui aquilo ali. Uma outra possibilidade, que é uma possibilidade que eu particularmente sou muito inclinado na maioria dos casos, na grande maioria dos casos, na verdade, é levar esse paciente para o centro cirúrgico novamente, abrir aquela incisão, lavar aquela região, lavar, tá? Colher material se necessário, se possível, tá? E suturar aquilo ali novamente, tá? Então, existem 2 condutas nessa fase aguda, tudo depende do feeling do cirurgião, se ele acha que essa infecção ela é superficial ou se existe um componente profundo que pode estar acarretando esse processo aí, tá? Então, são 2 medidas. Quando já existe aquela 4 semanas depois, enfim, que seja, já apareceu aquela espinhazinha ali, tá? Aquela cabecinha para fazer uma fístula, minha opinião, indicação cirúrgica. O paciente tem que ser levado para a sala de cirurgia e abordado cirurgicamente e avaliado se essa infecção está acima da faixa, que a gente chama de superficial, ou abaixo da faixa profunda. Lavar. E aí existem orientações da equipe de enfermagem que faz essa parte de pós-operatório com a gente, de como se pode lavar aquilo ali, dependendo do aspecto. Tem algumas medidas que a gente pode fazer, utilização de curativos específicos no pós-operatório para evitar hematoma, enfim, uma série de coisas. Mas essa é a minha opinião, abordagem cirúrgica, tá? E a partir daí é coletado o material e se indica ou não, dependendo do resultado, antibiótico, inicialmente, na minha opinião, dependendo do germe, venoso, não via oral, tá? Então, essa é a conduta. A partir de 4, 6 semanas, aí que vem o ponto. A partir de 4, 6 semanas, e que se deflagra um processo como esse, de formação dessa espinhazinha, desse processo como se fosse uma coisa que vai drenar ali, vai explodir, a gente já parte do princípio que pode ter uma contaminação da prótese, tá? E que a prótese ela pode estar evoluindo com uma aderência dessas bactérias chamada de biofilme. Tá?
E isso aí faz com que o antibiótico somente via oral ou venoso, ele não consiga tratar aquele processo infeccioso, tá? Então, nesses casos em particular, na minha opinião, é imperativo que se faça uma abordagem cirúrgica e, nesses casos, eu faço a troca dos componentes de rolamento, a cabeça e o poli, ou a cabeça e a cerâmica, tá? Que seja cera ou seja poli, tá? Por quê? Pelo risco de formação de um biofilme ali, de uma aderência dessa bactéria e essa infecção continuar. Muitas vezes a gente trata com antibiótico, ela some e daqui a pouco ela reaparece, tá? Então essa é a minha conduta. Quando esse paciente já tem ali 3, 6 meses, 1 ano, 2 anos pós, e aparece aquela fístulazinha, e aquela fístulazinha sai uma secreção, e aquela secreção ela está na linha da cicatriz, em direção à prótese, não ao fêmur, mas em direção à prótese, na minha opinião, a indicação é retirada dessa prótese toda, tanto do acetábulo quanto do fêmur, e colocação de uma prótese que a gente chama de espaçadora, é uma prótese total de quadril cimentada, que tem antibiótico tanto no acetábulo quanto no fêmur, e eu também utilizo alguns kits como se fossem enxertos que liberam um antibiótico e são reabsorvidos em torno de 6 a 8 semanas dentro da ferida operatória e fecha aquilo ali. E associo a utilização de um curativo no pós-operatório que minimiza a formação de hematoma ali para que aquela infecção continue. Então são medidas um pouco mais agressivas, tá? Com relação a essa prótese espaçadora, há pouco tempo eu coloquei isso aqui no Stories, né? O paciente ele tem movimento desse quadril, ele pode caminhar, ele pode botar peso nessa perna, tá? É uma prótese como se fosse aquele curativo de dente, né? Quando você chega no dentista, tá com uma obturação que tá com processo infeccioso, ele tira isso e bota esse curativo, né? Que é como se fosse um cimentinho ali dentro. A mesma coisa a gente faz no quadril, tá? E aí a gente colhe material para avaliar que tipo de germe está sendo isolado ali, e dependendo da virulência, da agressividade desse germe, a gente vai criar um protocolo de antibiótico venoso, na minha opinião, no pós-operatório, que pode perdurar de 4 a 6 semanas, tá? A partir desse processo, houve uma cura da infecção, esse paciente está com espaçador, o parâmetro da ferida operatória, os critérios clínicos estão todos adequados, não há mais sinais de infecção, é feita a troca desse espaçador por uma prótese definitiva, tá? Então, dependendo do germe, na minha opinião, isso vai de 6 meses a 1 ano. Por exemplo, eu peguei um paciente com uma infecção tipo Marsa, né? Que é o estáfilo resistente, tá? Eu faço uma troca de prótese só a partir de 1 ano, quando eu entendo que os critérios clínicos, os critérios de exame laboratoriais são positivos para que não haja um processo infeccioso de recidiva, tá? Então essa é a minha opinião. A paciente me perguntou aqui que ela está sem prótese há 2 anos, tá? Existe um outro tipo de procedimento que ao invés da colocação de um espaçador, me lembre que eu vou colocar uma foto aqui, quando acabar essa live, do que é isso que ela colocou agora, que chama cirurgia de Gildenstern, tá? É deixar sem nada ali, tá? O paciente não fica com prótese, ele fica com um quadril, que a gente chama de quase um quadril bailante ali. E aí pode ser deixado efetivamente sem nada, ou somente com bolinhas de cimento com antibiótico ali, para tentar tratar o processo da infecção. Esse paciente com Gildenstern ou atroplastia de ressecção, ele tem, na minha opinião, a mesma avaliação do paciente que tem um espaçador de quadril, tá? Que tem uma prótese total de quadril cimentada com um cimento com antibiótico. Se os critérios clínicos e laboratoriais dele estiverem positivos, eu penso, dependendo do germe isolado, a partir de 6 meses ou 1 ano, fazer a conversão para uma prótese definitiva. O paciente não precisa ficar com esse quadril bailante, esse quadril sem prótese pelo resto da vida, tá? Mas é sempre importante dizer que sempre existe um risco de recidiva. Essa é a minha opinião também, tá? Então, por mais que esteja tratado esse tempo todo, ficou tomando antibiótico, tá 1 ano sem nada, pode ter uma recidiva? Pode, principalmente se o paciente tiver aqueles fatores de risco que nós conversamos no início da live. Diabético,
paciente imunodeprimido, paciente com patologia inflamatória que faz uso de corticoide, enfim, uma série de coisas. Então é uma complicação complexa, entendeu? Por isso que eu sempre falo que a infecção para o cirurgião de quadril é uma coisa que deprime a gente, porque é difícil o tratamento, tá? A gente tem vários caminhos a serem seguidos, dependendo do estágio do paciente. Isso para o paciente e para a família também é muito complicado, tá? Então é por isso que a gente tenta fazer o máximo possível, investir o máximo possível numa avaliação e pré-operatória confiáveis, direcionadas, para tentar evitar, obviamente, que esse processo ocorra. Ou, se tiver aqueles sinais que eu falei inicialmente, se abordar rapidamente. Não deixar chegar nesse estágio que a gente está falando agora, que aí se torna bem mais complexo, tá? Mas, enfim, aqui. Tive infecção e fui tratada com antibiótico via oral, mais ou menos que a gente conversou. Muitas vezes o colega achou que era uma infecção superficial naquela fase inicial. Agora voltou saindo secreção e um ponto somente, fístula. Agora você já estou começando a entender esse palavreado, apareceu uma fístula. Meu médico indicou agora ficar internada com antibiótico na veia. O que você acha? Na verdade, eu acho o seguinte, baseado no que eu acabei de conversar, se nós já temos mais de 4, 6 semanas, não adianta ficar tomando antibiótico na veia. Provavelmente já tem biofilme. Eu iria atuar na prótese com a possibilidade de retirada parcial somente do póli e da cabeça, ou da cera de cera, enfim, o que seja, ou retirada total desses componentes, utilização do espaçador, coleta de material para isolamento do germe e antibiótico na veia de 4 a 6 semanas. Não podemos dar sopa para infecção. Se achar que infecção de quadril, infecção de prótese de joelho, para tratar remedinho via oral e acabou, não é assim. É uma infecção gravíssima. Gravíssima mesmo. Graças a Deus, a gente tem índices baixíssimos. Eu não consigo me lembrar, no particular, a última infecção que eu tive, tá? Então, a infecção por meios comuns. Eu tenho um caso de um paciente que é uma coisa... Enfim, o paciente acabou tendo uma infecção através de um trauma que fez um hematoma ali. Então, você imagina. E é complicado. E até hoje nós estamos numa guerra aí sobre isso, tá? Então, é difícil, é complexo, existe possibilidade de tratar, mas não pode dar mole. Então vamos lá, vamos começar a responder umas perguntinhas aqui, já são 9h20. Eu falo pra caramba, né? Vamos lá. Grande Paulo. Vamos ver aqui. Pô, cadê as perguntas? Eu quero ver quem hoje vai fazer um print dessa tela aí e me mandar pra gente publicar. Quero ver se vocês estão gostando mesmo do nosso Happy Hip Hour. Está sendo válido para vocês. Quem tem problemas do estômago corre maior risco de infecção? Não, pô. Não, se tem gastrite não tem relação com isso, não. Grande Alejandro. Minha artrose do quadril está me deixando com uma perna maior que a outra no comprimento. Fazendo a cirurgia eu volto a andar normal, né? Eu diria que o objetivo primário de uma cirurgia de prótese de quadril é melhorar a dor do paciente. Depois criar uma prótese com uma articulação com estabilidade que você possa voltar a fazer suas atividades físicas, atividades de lazer, curtir tua família, enfim. A última preocupação que nós temos, obviamente, é equilibrar o tamanho dos membros, tá? Mas não é o nosso foco primário. Mas na grande maioria dos casos, sim, nós conseguimos equilibrar o tamanho dos membros, tá? Com relação ao fato de mancar no pós-operatório, depende de 3 fatores. Dor, fraqueza do complexo pós-lateral do quadril, e o terceiro, vou trocar o dedo aqui, e o terceiro é guinada pélvica, alteração biomecânica da pelve. Quando a gente trata o paciente com a prótese e melhora a dor do paciente, nós vamos tratar os 2 outros aspectos, que são aspectos que, dependendo de quanto tempo esse paciente tem um problema, tem pacientes que muitas vezes a gente pega, o paciente tem 5, 10, 15 anos de problema. Então, às vezes, esse reforço da musculatura, essa adequação biomecânica demora um pouco mais de tempo, tá? E aí, por isso que cada caso é um caso. Mas se for uma cirurgia de emergência após uma queda, por exemplo, não há muito o que fazer. Há muito o que fazer. Na verdade, você não consegue estadiar
o pré-operatório, mas você consegue fazer medidas no pré-operatório e no pós-operatório imediato, com a utilização de curativos, a terapia precoce, enfim, uma série de coisas para tentar minimizar esse risco. Agora, por exemplo, vamos dizer que você é uma paciente que tem uma insuficiência venosa, tem uma úlcera varicosa, né, uma úlcera venosa, e essa úlcera venosa tem uma infecção e você caiu em casa por causa do tapete e fraturou o colo de fêmur. Você vai ter que ser operado porque você fez uma fratura de colo de fêmur, mas a sua chance de evoluir para um processo de infecção naquela prótese é muito grande, entendeu? Apesar das medidas de profilaxia que a gente tem. Tudo isso que nós conversamos aqui, tanto no ato cirúrgico como no pós-operatório imediato. Enfim. Grande Marcelo. Vamos lá. Cheguei, somos sobre uma infecção. Já falamos, Ana. Conversamos isso no meio da nossa live. Muita necessidade de beber água. Marcelo, é bom, beba água. Beber água é importante. Na verdade, isso só pode ser, às vezes, uma reação colateral a algum tipo de medicamento de pós-operatório, tá? Mas beber água também é bom. Mas, normalmente, muitas vezes é reação a medicamento. Não tem relação com anestesia, com prótese, nada disso. É isso aí, Flavinho. Depois que tira os pontos, ainda tem risco de infecção por quanto tempo? Na verdade, Cris, é chato dizer isso, mas aí o risco de infecção ele acontece a vida inteira, tá? É por isso que a gente tem que sempre ter cuidado, tá? É óbvio que, como eu conversei, a partir de 2 anos, quando a prótese, se for uma prótese não cimentada, totalmente fixa, o índice de infecção ele é muito mais baixo, tá? Agora depende se o paciente tem algum fator de predisposição para isso, como eu falei anteriormente nos critérios pré-operatórios de possíveis pacientes que têm um maior risco de infecção, tá? Mas é um cuidado. Por exemplo, vamos dizer que você tem 10 anos de prótese e teve uma infecção no teu dente, você vai chegar no seu dentista e vai falar para ele, olha, eu tenho uma prótese de quadril, estou com uma infecção no meu dente, antes de você manipular essa infecção, por favor, faça um antibiótico profilático para que o germe que está aqui não entre na minha corrente sanguínea e possa chegar na minha prótese. Entendeu? Então são coisas que vão ter que ser sempre para frente, né? Vamos lá. Prótese minimamente invasiva tem um corte de quantos centímetros? Depende. Sinceramente, não é muito foco o tamanho da incisão. O foco maior é a menor agressividade que a gente tem, mas em torno de 7, 8 centímetros, às vezes um pouquinho menos. Até a André já respondeu aqui. Vamos lá. A prótese de inglesa pode ser feita... Se tiver o instrumental adequado, qualquer tipo de prótese pode ser feita. Tanto a prótese da Corail, a prótese da Stryker, a prótese da Medacta, a prótese da Zimmer, enfim. A espinha acontece quanto tempo pós-cirúrgico? Depende, pode acontecer no pós-operatório imediato, 4 semanas, como pode acontecer anos depois, tá? Tem cura. Na verdade, cura tem tratamento. Tudo depende de vários aspectos. Se o tratamento for feito adequado, enfim, for feito precocemente, nosso índice de cura é muito grande, tá? Mas tudo depende. O que a gente vê muitas vezes é o paciente com processo de infecção, e aí a coisa vai arrastada, ficar tomando antibiótico, toma 5, 10 dias. Ciprofloxacina está indo, mas não está adiantando, toma mais 10 dias. E o processo de infecção está acontecendo, entendeu? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Infecção é uma coisa que não dá para brincar, entendeu? Próximo de Brasil, eu tenho um quadro, já respondi lá. Existem pessoas que têm predisposição para infecção, é isso aí. A gente já conversou. O risco dessa infecção sempre ser constante uma vez... Existe o risco dessa infecção sempre ser... Não é que seja sempre ser constante, são fatores, né? Você pode ter fatores de risco com predisposição. Como é que eu posso mudar um risco de um paciente portador de artrite reumatoide grávida? De um paciente portador de artrite reumatoide juvenil? Um paciente com obesidade e um paciente com uma síndrome inflamatória sistêmica? Entendeu? São coisas que podem ser mudadas e outras coisas que não podem ser mudadas, né? Por exemplo, um paciente com diabetes controlado, ele pode adequar sua dieta, adequar seu sono, adequar sua insulina, seu tratamento, enfim, do que seja, uma dieta low carb, enfim, uma série de coisas e melhorar isso aí, diminuir esse risco dele. Mas são riscos que podem ser mudados ou não, né? É comum acontecer isso? Não, infelizmente não. Felizmente não. O risco de infecção pós uma cirurgia de prótese de quadril, utilizando todos esses cuidados que nós temos hoje em dia no nosso arsenal, né, de possibilidades,
ele fica em torno de 0,2%, 0,3%, tá? Então quer dizer, é um índice muito baixo, tá? E principalmente quando a gente fala esses índices 0,2, 0,3, são os pacientes principalmente que têm fatores de risco no pré-operatório. Consegue andar sem a prótese? Acredite, consegue. Fiz artroscopia no joelho e tive infecção. Qual o risco para a prótese quadril? Depende do tempo que você tem. A mesma coisa serve para a infecção de quadril após a artroscopia. Depende do tempo, tá? Que você teve, o germe que foi isolado, enfim. Por exemplo, não adianta eu fiz uma artroscopia de quadril, 3 meses depois o paciente evoluiu com uma infecção, eu tratei a infecção e ficou bem, 6 meses depois eu boto uma prótese, o risco é aumentado. É aquilo que a gente conversa nos cursos, né? O paciente que fez uma infiltração com corticoide na articulação do quadril, não comenta com o médico, aí decidiu não operar com aquele médico, foi operar com outro médico. Não comenta isso com o cirurgião 2, 3 meses depois pede uma cirurgia de prótese. Esse risco pode estar aumentado pela utilização do corticoide intraarticular. Tirar a prótese para tratamento, Deus me livre, infelizmente. Pode existir infecção interna, a infecção profunda, a infecção que acomete a prótese, né? É a mais complicada, né? Oi, Glaucia, obrigado, eu fico feliz de conseguir, porque esse é um tema muito complexo, sabe? Eu gosto de passar a informação da forma mais clara possível, mas que vocês tenham a noção da complexidade do caso e como pra gente é uma coisa muito complexa, como assim como pro paciente, pra família, entendeu? A próxima, qual seria o tamanho? O tamanho é pequeno. Já tive infecção, uma cirurgia no joelho, corre para prótese, sim, corre. 2 anos que estou com uma fístula e sou medicada com medicação oral. Provável infecção já está na minha prótese há muito tempo. Bom, a minha opinião eu já dei aí com relação ao tratamento. Na minha opinião, paciente após 6, 8 semanas de prótese, que tem fístula, tem secreção saindo, não adianta antibiótico via oral. Essa é a minha opinião. Tem que agir na prótese. Ou a prótese tem que ser retirada, ela tem que ser lavada, dependendo do paciente. Se estiver muito fixa, a gente às vezes lava com um medicamento específico, usa um curativo de pressão negativa, enfim, uma série de coisas para tentar segurar essa prótese. Se não der, tira a prótese. E aí faz o espaçador, trata a infecção, dependendo da virulência, 6 meses, 1 ano depois, coloca a prótese definitiva, enfim. Tem opções de tratamento, o que acontece tem que ser feito. E é difícil a gente ver hoje colegas querendo tratar a infecção, porque é um pós-operatório chato, né? É um pós-operatório que o paciente sofre, né? Pra gente é muito chato ver aquilo, né? Enfim, então tem colegas que às vezes não querem fazer, tá? Enfim, eu acho que não tem jeito, você como cirurgião de quadril, você tem que ajudar as pessoas, né? Essa é a minha opinião. Então, por mais que seja uma coisa que às vezes a gente sofre com o paciente, vê-lo ali internado no hospital, às vezes tem que levar para o centro cirúrgico de novo, tem que abrir, né, fazendo várias e várias cirurgias, troca de curativos no centro cirúrgico, enfim. Mas a gente tem que ter a tranquilidade que a gente está tentando fazer aquilo para ajudar o paciente, né? Enfim, é complicado. Eu, 40 anos de problema, mas estou... Essa fístula pode ser confundida com um queloide? Não pode ser não, totalmente diferente. A fístula, o queloide, ele não tem uma membraninha em cima com líquido, como se tivesse uma flutuação, é como se fosse uma espinha, né? Então não tem nada a ver uma coisa com a outra, não. A utilização da prótese cimentada pode diminuir a possibilidade de ter infecção, doutor Bruno? E é uma questão interessante essa sua pergunta, Paulo. Na verdade, em alguns pacientes que eu vejo que esse paciente pode ter um risco maior, nesses casos, muitas vezes eu uso a prótese híbrida, né? Não cimentada no acetábulo e cimentada no fêmur com cimento com antibiótico. Enfim, não sei se... Enfim, os casos que eu fiz, graças a Deus, não tive problema. Mas a outra questão também é o seguinte, vamos dizer que esse paciente, infelizmente, evolua com infecção. É muito mais complexo tirar uma prótese cimentada, porque tem que tirar aquele cimento todo, do que tirar uma prótese não cimentada. Entendeu? Por mais que a prótese cimentada esteja solta. Existe infecção interna, já respondi, infecção profunda, né? Além desse exemplo que deu da infecção dentária, quais seriam as outras situações que também deveriam tomar um antibiótico? Olha, eu acho o seguinte, se você tiver processos infecciosos na pele, erisipela, uma unha encravada, uma ferida cortocontusa,
uma úlcera diabética, uma úlcera varicose, enfim, qualquer coisa que tenha risco de infecção, que está tendo um processo de infecção, isso tem que ser tratado, tá? Isso é muito comum às vezes em pacientes que fazem, as mulheres, né, ficam fazendo unha, né? Então tem que ter um material próprio, adequado, bem esterilizado, né, para se fazer isso aí, provavelmente minimizar esse risco. Paciente com prótese quadril com prótese quadril que seja submetido a um outro tipo de cirurgia de médio e grande porte, apesar de fazer profilaxia antibiótica diferente que não tem prótese? Não, na verdade não. Normalmente a gente faz a profilaxia de acordo com os germes daquele local que eles vão realizar o procedimento, entendeu? Não necessariamente precisa mudar o tipo de antibiótico de profilaxia não, tá? É a Vânia. Oi, Vânia. Exemplo de ectomia. Justamente, normalmente não se muda não, tá? Mantém-se a mesma profilaxia que se faz normalmente. Hoje em dia eu tenho feito muita cefuroxima, né? Para profilaxia. A conduta do pré-operatório será diferente? Vai ter que, na verdade, você tem que melhorar a imunidade desse paciente ao máximo, né? E fazer a profilaxia na indução anestésica, assim como é feito normalmente, mas não precisa mudar o antibiótico. Essa é a minha visão, a minha percepção, tá? Corticóide via oral aumenta o risco de infecção? Dependendo do tempo que você faça corticóide via oral, sim. Mônica, eu que agradeço pela pergunta. É sempre interessante a gente ter essa discussão aqui. Então, eu acho que a gente conseguiu conversar bem sobre os fatores de risco no pré-operatório, sobre o que a gente pode melhorar no pré-operatório e no pós-operatório imediato, os sinais e sintomas no pós-operatório que tem que nos deixar alerta, Cíntia, tem que nos deixar alerta, e as condutas que são as condutas, da minha opinião, para infecção. Infecção é uma coisa que não pode dar mole, não pode dar mole mesmo. Às vezes o paciente chega, eu coloco essa parte da retirada de prótese, passador. Infelizmente, a infecção, se a gente fizer um paralelo, é como se fosse um câncer, tá? A gente tem que ser bastante agressivo, a gente tem que ir focado lá para tentar tirar aquilo ali e curar o nosso paciente. Então, se a gente ficar com medidas mais ou menos, tentando obviamente não ser tão agressivo para o paciente, a gente pode pagar um preço muito caro por isso. E o que eu vejo na minha prática, os pacientes que às vezes chegam comigo com pós-operatórios tardios, os pacientes que trataram via oral e que não tiveram uma conduta muito agressiva, a cirurgia se torna cada vez mais complexa, tá? Paciente pós-operatório é recomendado vacinar contra a Covid. Covid é vírus, né? Não quer dizer que tem uma infecção secundária. A gente fez até uma live sobre isso, tá lá no meu canal do YouTube. Logo no começo da pandemia, o grupo Meu Quadril fez só uma live só sobre isso, tá? 2 meses dei Covid. Não, nada a ver. Covid é uma infecção viral. Se você não teve questão de infecção viral, o que você está sentindo provavelmente é porque provavelmente a tua musculatura ficou mais enfraquecida, a tua biomecânica alterou e você começou a sentir um pouco mais esse quadril que já tem artrose, tá? O que vale a pena, obviamente, Marcela, você ter a avaliação de um especialista em quadril para ver que medidas podem ser feitas para tentar melhorar o teu quadro de dor, sejam elas conservadoras, de preservação ou de substituição, enfim, depende do caso, tá bom? Então, vamos nos ver aqui daqui a 15 dias, e aí eu vou escolher um tema aí legal para a gente conversar. Eu tive muitas perguntas sobre essa parte de terapia biológica, artroscopia de quadril, cirurgias para tratamento da artrose que não sejam de substituição, enfim. Eu acho que é um tema legal para a gente abordar daqui a 15 dias sobre técnicas de preservação da articulação, técnicas físico-biológicas, o que a gente pode fazer para tentar evitar uma cirurgia de prótese ou tentar protelar essa cirurgia de prótese ao máximo, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus, espero que tenham gostado. Com qualquer dúvida que tenha ficado aí, podem enviar as perguntas, a gente vai conversando depois, mas eu acho que foi uma forma, eu tentei fazer da forma mais simples possível para vocês entenderem um pouco dessa temida complicação que nós temos, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus. Quem chegou tarde ou quem não viu o início, não deixe de ver, vai ficar aqui no meu IGTV, tá bom? Beijo, uma boa noite, fiquem com Deus. Tchau, tchau.